Quero convidá-lo para examinar comigo, a partir do texto que nós lemos, o tema deste domingo, repensando a predestinação. Depois de passar pela Samaria, Jesus resolveu voltar para a sua terra natal, a Galileia. Numerosa multidão começou a segui-lo. Os milagres que Jesus começara a realizar conferiam-lhe fama, e as pessoas iam atrás dele. Seus milagres também se realizavam na Galileia, e uma multidão se reuniu para ouvi-lo nas imediações do mar da Galileia. No fim do dia, Jesus teve compaixão daquela multidão, não quis despedi-los sem que antes eles fossem alimentados, e tomou então 5 pães, 2 peixinhos, segundo o registro do capítulo 6, deu graças e com estes 5 pães e os 2 peixinhos ele alimentou uma multidão de mais de 5 pessoas, e ainda foram recolhidos 12 cestos com aquilo que sobrou dos pães. A multidão estava extasiada com o milagre, com os milagres realizados por Jesus. Queriam, diz o texto de João, queriam fazê-lo rei. Mas Jesus retirou-se para a solidão da montanha, fugindo de toda aquela euforia da multidão. Os discípulos embarcaram rumo a Cafarnaum, mas o mar começou a ficar agitado, as águas começaram a ficar agitadas, eles sentiram medo. Jesus foi então ao encontro deles, caminhando sobre as águas, entrou com eles no barco. Aquele princípio de tormenta se acalmou e eles chegaram então à outra margem. A multidão continuava seguindo a Jesus. Tão logo ele chegou a Cafarnaum, lá estava a multidão seguindo Jesus Cristo. E Jesus, sem meias palavras, ele se dirigiu à multidão dizendo o seguinte: vocês me procuram porque vocês se fartaram de pão, mas vocês deveriam buscar o alimento que vem do céu. Vocês deveriam buscar o pão da vida. Então, ele diz, a partir do trecho que nós começamos a ler: eu sou o pão da vida. Que é predestinação? A questão pode ser resumida da seguinte forma: por que pessoas que viram os milagres de Jesus, que comeram daqueles pães da multiplicação, não creram em Jesus Cristo? Porque pessoas que ouvem a mensagem de Jesus, recebem a oferta do pão celestial, dão as costas para Jesus e para essa mensagem. Nós não precisamos retornar a Genebra do século XVI, nós não precisamos ir a Westminster no século XVII, ou mesmo a Hipona, onde Agostinho ensinava, grande teólogo da igreja. Nós precisamos apenas prestar atenção naquilo que Jesus ensinou na pequena vila de Cafarnaum, para que entendamos o que ele queria dizer a respeito desse tema. Mas talvez você se pergunte: Jesus ensinou alguma coisa sobre predestinação? Jesus falou sobre esse assunto? Olhe comigo novamente para alguns destaques no texto que nós lemos. A projeção do versículo está na tela. Assim disse Jesus: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Mais adiante: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Mais adiante: portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. E no versículo 65, e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. O que é que Jesus está nos dizendo nestes versículos que acabamos de reler? Ele está dizendo que eu e você chegamos até Ele, o procuramos como Salvador,
porque Ele teve a iniciativa de vir até nós, de vir ao nosso encontro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, é Deus, o Pai, que produz em você o desejo, a fome pelo pão da vida. Por nós mesmos ou de nós mesmos, nós quereríamos, nós desejaríamos sempre o pão material, o pão físico. Não buscamos o pão que desceu do céu. Dito de outro modo, você escolhe, você aceita Jesus, porque antes você foi escolhido por Deus para aceitá-lo, para receber a sua mensagem. Você não é escolhido porque crê, mas você crê porque foi escolhido por Deus para que viesse a crer. Mais à frente, no Evangelho de João, ainda Jesus dirá: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi. Todo o ensino de Jesus a respeito da predestinação, ou de todo o ensino de Jesus, talvez a predestinação seja a parte mais incompreendida, mais combatida, mais distorcida fora da igreja e também dentro da igreja por aqueles que creem. São duas as dificuldades para a aceitação do ensino de Jesus a respeito desse assunto. Quais são as dificuldades? A primeira, a liberdade humana. A segunda, o amor e a justiça divinos. Pensa-se da seguinte forma: se aqueles que creem são somente os escolhidos, logo, essas pessoas não são livres. Logo, essas pessoas não têm liberdade nesse exercício de crer em Cristo. É como que se elas fossem manipuladas pelo próprio Deus para que confiassem em Cristo. Olhe novamente comigo, eu destaquei algumas expressões de dois textos que nós lemos, eles estão aí na projeção. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Vejam os destaques: esse virá a mim e o que vem a mim. Versículo seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Com esses destaques eu quero dizer o seguinte para você: a predestinação não torna menos real a liberdade humana. Não torna a liberdade humana uma ficção, uma invenção. A eleição não leva ninguém a ir até Jesus num estado de semiconsciência, como se fosse um robô, como se não soubesse o que está fazendo, como se não exercitasse a sua vontade, o seu desejo. Deus trabalha dentro do coração para que você deseje a Cristo, para que você ame a Cristo, para que você responda sim à oferta de salvação que nós encontramos em Cristo Jesus. Talvez o melhor método, ou uma das possibilidades para aclarar isso, para entender isso, seja uma analogia, uma comparação com o amor romântico, com o amor entre duas pessoas. Quando uma pessoa se apaixona pela outra, ela costuma dizer: meu amor, você me conquistou. E muitas vezes, quase que se derretendo, diz: meu amor, eu não consigo resistir ao seu sorriso, eu não consigo resistir ao seu olhar, eu não resisto à sua presença. O que os enamorados estão dizendo é: alguma coisa mudou aqui dentro, você mexeu com algo aqui dentro do meu coração, que faz com que eu deseje a sua companhia, que eu queira a sua companhia mais do que a companhia de qualquer outra pessoa nessa vida. Não é isso que os apaixonados, os enamorados declaram? Não significa que aquela pessoa tenha sido privada da sua liberdade, mas que o seu desejo inclina a liberdade na direção da afeição, da escolha daquela pessoa. Ressalvados os limites, e toda comparação possui limites, ressalvados os limites, é possível dizer que Deus age no coração dos eleitos para conquistá-los para si, e ao fazê-lo,
Deus não anula a liberdade humana, antes Ele atua a partir dessa liberdade que Ele nos conferiu, para que nós o desejemos, o amemos, para que respondamos sim à sua oferta de amor em Cristo Jesus. Um outro modo de entender isso, e a Bíblia tem muitas ilustrações, um outro modo de entender isso é a vida do profeta Jeremias. A respeito do profeta Jeremias, mostrando essa tensão entre a predestinação e a liberdade, o próprio Deus disse para o profeta que antes que Jeremias fosse formado no ventre da sua mãe, ele já o conhecia. E antes que Jeremias viesse ao mundo, antes que ele saísse do ventre da sua mãe, Deus se dirige a Jeremias dizendo: eu já o consagrei, eu já o constituí para que você seja profeta para as nações, antes que Jeremias tivesse nascido. Isso é tudo a respeito de Jeremias? Não. Prossegue o texto do profeta Jeremias mostrando que no tempo oportuno, Deus atuou no coração do profeta Jeremias para que esse pudesse aceitar e responder à oferta de amor que havia sido feita, estabelecida antes que Jeremias viesse ao mundo. Veja o texto de Jeremias 20, versículo de número 7. Jeremias falando para Deus: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Persuadiste-me e persuadido fiquei. Mas por que razão Deus nos escolheu? A razão é simples. Se nós voltarmos ao texto de João, nós entenderemos que se Deus não agisse assim, se Deus não fizesse isso, nós continuaríamos desejando e nos alimentando somente do pão de trigo. E jamais, friso para você, jamais teríamos fome do pão celestial que é Cristo Jesus. E jamais o entenderíamos na sua missão. Se você só consegue desejar comer o pão de trigo, será que você é mais livre porque você só deseja este tipo de pão? Alguém poderá dizer: antes eu só gostava de um tipo de pão. Como eu era livre, preso a esta única fome na minha vida. Resumindo a questão entre liberdade humana e predestinação, a melhor explicação que eu encontrei dentre os pregadores foi dada pelo príncipe dos pregadores batistas da era vitoriana, Charles Spurgeon. Spurgeon, pregando sobre esse tema, ele dizia que nós devemos entender a liberdade e a predestinação da seguinte forma: imagine uma porta, a porta da igreja. Você olha para a porta e você vê do lado de fora da porta escrito o seguinte convite. Veja o texto na tela: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Será que Jesus estava brincando quando ele fez esse convite? Vinde. Você ouve o convite, você ouve a mensagem, você está cansado, você está faminto, você precisa de alívio para a sua alma, e você, com os seus próprios pés, passa pela porta, aceitando a oferta, aceitando o convite de Jesus. Mas, uma vez do lado de dentro, você se volta e olha novamente pela porta pela qual você passou. E você encontra, escrito do lado de dentro, o seguinte texto, extraído do Evangelho de João, palavras de Jesus. Disse Jesus: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a vós outros. Eu vos escolhi, não fostes vós que me escolhestes. Isso torna menos real? Isso torna menos verídica a sua decisão de aceitar o convite de Jesus? De modo algum. Isso realça o amor, a providência de Deus, que tudo dispôs para que aqueles que foram predestinados para a vida fossem chamados a entrar pela porta que é Cristo, pudessem ser justificados, pudessem ser santificados, tão somente com base na fé em Cristo Jesus. Talvez você esteja se perguntando: tudo bem,
Mas quais são as implicações da predestinação para a minha vida? Afinal de contas, saber isso significa o quê na minha vida? Um grave equívoco, quando esse assunto é tratado, é a especulação. A Bíblia é chamada pelos reformadores de a escola do Espírito Santo. E eles dizem que a Bíblia não ensina nem de mais nem de menos. Ela ensina tudo que nós precisamos saber a respeito da nossa salvação, do nosso amadurecimento espiritual. Mas a Bíblia não avança rumo a especulações, a hipóteses, a suposições desnecessárias para a nossa vida principal. Portanto, o propósito principal do ensino a respeito da eleição, ou como chamamos, predestinação, é que nós tenhamos certeza sobre o que repousa a nossa salvação. E a certeza é a seguinte: a nossa salvação repousa sobre a decisão eterna, firme de Deus de nos escolher e de nos acolher em Cristo Jesus. Esse é o fundamento da nossa salvação, o amor eterno e imerecido do nosso Deus por nós. Nada mais que isso, mas ao mesmo tempo, tudo isso na nossa vida. No último capítulo do Evangelho de João, capítulo 21, Jesus, numa conversa com Pedro, ele revelou para Pedro, o apóstolo, como é que seria o final da vida de Pedro. Ele disse que Pedro envelheceria, ele perderia a sua autonomia, ele seria conduzido pela mão pelos outros e revelou-lhe, portanto, o gênero de morte pelo qual Pedro passaria. João, o apóstolo, autor desse evangelho, vinha então na direção de Jesus e de Pedro. E Pedro, como não perdia a oportunidade, se dirigiu a Jesus dizendo: e a respeito dele? Como é que vai ser o fim da vida dele? E Jesus, voltando-se para Pedro, disse o seguinte: o que é que te importa saber a respeito dele? O que é que você quer saber a respeito da vida dele? Venha você e me siga. Anos depois, Pedro escreveu uma das coisas mais significativas a respeito da predestinação, da eleição, mais práticas para a nossa vida. Veja o texto na projeção. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. O ensino a respeito da predestinação, ele nos foi dado para que nós nos certifiquemos, para que você se certifique a respeito da sua eleição, a respeito da sua predestinação, e não para que você julgue, para que você avalie, para que você pondere, para que você considere se esta ou aquela pessoa foi eleita, foi predestinada ou não para a vida eterna. Não é recomendável que se especule se esta ou aquela pessoa deveria ou não ter sido eleita por Deus. Lembre-se, até o instante final da vida do ladrão na cruz, até o instante final da vida daquele homem, ninguém diria que ele havia sido predestinado para a vida. Ninguém diria que ele havia sido predestinado para a salvação. Portanto, a predestinação é uma verdade para que cada pessoa se aproprie dessa verdade, examine a sua própria vida diante da palavra de Deus e não a vida dos outros, não a vida de qualquer outra pessoa. A predestinação, ela pode produzir, quando ensinada de modo equivocado, ela pode produzir duas distorções. Dois grupos de pessoas. O primeiro grupo que distorce a predestinação é aquele que eu chamo de o grupo dos folgados. O grupo dos folgados são aqueles que dizem: uma vez que eu fui eleito, uma vez que eu sou eleito, eu não preciso de santificação, eu não preciso de obediência, eu não preciso pertencer à igreja, eu não preciso de frutos. Engana-se quem pensa assim. A predestinação, ela é confirmada por meio de uma vida de obediência, da alegria em servir a Deus, de participar do povo de Deus. Quem invoca a predestinação para fundamentar uma vida incoerente, zomba de Deus.
faz pouco de Deus, não entendeu absolutamente nada a respeito desse ensino bíblico. Mas há um segundo grupo. Há um segundo grupo que faz mau uso do ensino de Jesus a respeito da predestinação. E esse grupo é composto por aquelas pessoas que vivem angustiadas e atormentadas a respeito da predestinação. São aqueles que dizem: eu nunca vou saber se eu fui eleito ou não. Como é que eu vou ter paz? Eu não sei se eu fui eleito. Eu estou condenado a viver nesse tormento de incerteza, de dúvida quanto à vida eterna. Isso é muito sério. Essa dúvida é muito séria. E muitas pessoas sofrem verdadeiramente com esse tipo de dúvida, com esse tipo de tormento. Se esse é o seu caso, se você está nesse grupo, ouça o que eu tenho a lhe dizer. Você tem fome espiritual? Responda para si mesmo. Você tem fome espiritual? Você tem fome das coisas de Deus? Se você tem fome espiritual, se você não está contente apenas com o pão material, apenas com essa vida material, se você não está contente apenas com esta vida material, esta é uma das principais evidências que Deus está agindo no seu coração, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está presente na sua vida. Mas talvez você diga: mas eu oro, eu peço uma confirmação e não recebo nenhuma confirmação. Muitas vezes, por mais paradoxal que possa parecer, a percepção, o sentimento de ausência de Deus é o principal sinal que Deus está presente na vida daquele que foi eleito. Esse anseio por Deus, essa fome por Deus, que não é saciada, é um sinal da presença de Deus na vida dos eleitos. O ensino bíblico a respeito da predestinação, portanto, ele não foi dado para que julguemos os outros, ou para que julguemos o amor de Deus segundo a medida do nosso amor, ou que julguemos a justiça divina segundo a medida da nossa justiça e do nosso conceito de justiça. No próximo domingo, eu vou tratar das questões relacionadas ao amor de Deus e ao propósito da predestinação. Porém, eu não posso terminar esta meditação hoje sem compartilhar com você dois benefícios reais da doutrina da predestinação. Duas coisas que enriquecem a vida do cristão. A primeira delas é o seguinte: dois benefícios. O senso de humildade. Quem entende a predestinação é possuído, é tomado por um senso de humildade. Veja o texto de João novamente: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Você não foi escolhido porque creu. Você não foi escolhido porque a sua vida moral é uma vida de altíssima qualidade. Você não foi escolhido porque você é uma pessoa bondosa de modo excepcional. Você foi escolhido para crer e para ser trabalhado pela graça de Deus. Por isso você foi escolhido, para crer, e não porque você viria a crer. A fé não é a causa da sua eleição, mas é o resultado da eleição. É o dom, é o presente de Deus para você. Portanto, meu irmão, não há razão para orgulho, não há razão para soberba, não há razão para um sentimento de superioridade. O que você tem, você recebeu, e o recebeu pela misericórdia misteriosa de Deus. Você foi conquistado por Deus, você é um troféu de Deus. Você não conquistou nada, nada. Você foi conquistado por Deus. A fome que você tem é Deus que a deu a você. A fome do pão da vida. Senso de humildade. Segundo, senso de segurança. Veja outro texto: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. De modo nenhum o lançarei fora. Um dos grandes benefícios da predestinação é esse senso de segurança, essa noção de segurança. A salvação
ela não se fundamenta no seu bom desempenho, nas boas obras que você faz, nos seus sentimentos, nas suas emoções, nos seus pensamentos. O fundamento da nossa salvação, da salvação dos eleitos, é a escolha eterna, é a escolha que pertence a Deus, e é uma escolha que faz com que aqueles que foram escolhidos não sejam rejeitados de modo algum por Deus. Tudo que você conquista nessa vida pode ser perdido. Há um filme que ganhou o Oscar há alguns anos, O Lutador, numa cena final, se dirigindo à plateia, ele diz: nessa vida você pode perder tudo que você ama e pode perder todos aqueles que te amam. Essa é uma verdade. Nós podemos perder as nossas conquistas, nós podemos perder o amor humano, nós podemos perder o status, nós podemos perder a nossa condição financeira, podemos perder a nossa saúde, ou seja, tudo que nós conquistamos na vida terrena pode ser retirado de nós pela mutabilidade das circunstâncias. Essa é uma verdade. Mas há algo que você não perde: a salvação. E você não a perde porque ela não foi conquistada por você. Ela não está no rol das suas conquistas, ela é um presente de Deus, é um dom de Deus conferido a você. Foi a escolha do Deus eterno de segurá-lo firmemente nas mãos dele. E veja o que Jesus diz a esse respeito. No Evangelho de João ainda: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. Elas não conquistam a vida eterna, eu lhes dou a vida eterna. E veja a parte final: jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Se isso não for segurança, eu não sei o que é segurança. Termino. A predestinação é um convite à aceitação do mistério da fé. Entretanto, é preciso entender biblicamente o significado de mistério. Mistério, biblicamente, não é aquilo que não pode ser conhecido, algo fechado, secreto, hermético. O mistério da fé são as verdades bíblicas que foram reveladas. Porém, embora reveladas, jamais serão esgotadas, muito menos exauridas pela razão humana, pela compreensão humana. A predestinação, lembre-se, não é o único mistério no qual um cristão acredita. Nós cremos, por exemplo, que Jesus é Deus e que Jesus se fez humano. E quando ele se fez humano, ele não tinha apenas uma aparência humana, ele era um ser humano. Deus na forma humana, um ser humano real. Esse é um mistério da fé. Nós cremos também que o nosso Deus é um Deus trino. Ou seja, nós não cremos em três deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós cremos num único Deus, que tem na sua essência três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E esse é um mistério da fé. Diante do mistério da predestinação, da escolha divina, o que é que nós podemos fazer? Podemos nos curvar, humildemente, adorar e agradecer a Deus por esse mistério. Diante do mistério da predestinação, nós podemos nos apegar a Ele e retirar dele segurança para a nossa vida espiritual, para a nossa jornada nesse mundo. Diante desse mistério, nós podemos exultar. E na falta de palavras próprias para que exultemos nesse mistério, podemos lembrar o que proclama o belíssimo hino do nosso inário, o hino Amaste a Mim. Esse hino diz: amaste a mim, Senhor, ainda cintilante, a luz não viera aos céus ao mando Criador, e nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxera à terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. E termina o hino dizendo: não cessa o teu amor, porque jamais o inferno e o mundo poderão falaz vontade opor ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno. Meu Deus, que amor, meu Deus, é sempre
e todo amor. Amém.